Recordando um pouquinho a respeito de Gênesis. Gênesis foi escrito por Moisés com o objetivo de indicar os começos. Como é que Deus começou o mundo? Como é que Deus começou a vida humana? Como é que o ser humano começou a agir em comunhão com Deus? Como é que Deus deu para o ser humano competências para que o ser humano tivesse condições de viver de forma sábia e obediente? A única proibição que Deus fez para o ser humano, para a sua vida integral, foi: esta árvore não. Só isso. Só isso. O resto do expediente do ser humano, ele podia escolher, ele podia fazer o que bem conviesse à sabedoria que Deus lhe dava progressivamente, porque ele não nasceu sabendo, ele foi aprendendo. E a gente percebe então que o ser humano seria muito, mas muito desenvolvido, porque ele estaria em comunhão com Deus e livre de pecar. A única restrição era aquela árvore. E ele foi então influenciado por Satanás, que está dentro dos dias da criação, obviamente, mas o mal se origina no seio angelical. E o ser humano adota para si, por escolha, ser igual a Deus. E isso traz as consequências do que Deus lhe falou antes. Deus avisou antes. Mas é a partir daí que a gente começa a ver, então, Deus interferindo na vida humana todo o tempo. Quando o mal cresce demais, Deus convoca Noé, Deus traz o fim de toda a existência terrena. Não é? Quando eu era adolescente, eu disse que até os peixes morreram. Aí um presbítero da igreja me orientou direitinho: peixe não morre na água, né? Então ele continua vivo. Quer dizer, os seres marinhos continuaram vivendo até com mais espaço no dilúvio, mas toda a criatura terrestre ou alada acabou não sobrevivendo, exceto aqueles que estavam na arca. Então Deus fez um funil. O homem voltou a mostrar a sua índole por meio da tentativa de registrar o seu nome perpetuamente na história. Essa mania ainda não desapareceu, não é? E nós verificamos que Deus interfere de novo, separando as etnias, criando as etnias. Na verdade, elas já estavam criadas por Sem, Cã e Jafé. Mas a gente percebe então que Deus interfere, separando as etnias a fim de que o homem não se autoglorificasse. E a partir do capítulo 12 a gente começa a ver que Deus pontua. Deus vai chamar Abraão, vai tratar com ele. Deus vai chamar Isaque de um jeito absolutamente impossível para o ser humano. Portanto, esta Gênesis é uma história contada para os revelados, não é contada para a população mundial, é contada para os que creem nele, e é a partir então de Jacó que a família cresce. E nós sabemos que Deus levanta José justamente para agir numa hora em que Deus interfere na saúde do planeta. Sendo o Egito uma potência mundial, é dali que vão surgir todas as possibilidades de sobrevivência da macro-região. Então Deus interfere na natureza, fazendo 7 anos de fartura e 7 anos de fome.
E com isso ele atrai a família de Jacó para o Egito, tendo José como o seu elo de ligação. E a partir daí, então, a família é colocada num lugar privilegiado no Egito, por conta da atividade que eles exercem. Eles são pastores de ovelhas, e esse tipo de atividade não é bem visto no Egito. Então eles são colocados numa terra fértil, não é? Própria para o gado, inicialmente tratados com honra. Mas Deus está fazendo a sua obra. E o que é que Deus disse a Abrão? Deus disse a Abrão que ele seria pai de um conjunto de nações, de uma multidão de gente, e que da família dele procederiam reis, gente que governaria povos. Então a gente assiste ao desenvolvimento desta família. Chegam lá no Egito 70 pessoas e vai sair uma população de, alguns cogitam 2 milhões de pessoas, outra de 3 milhões de pessoas. É muita gente. É muita gente. Então eu gostaria de introduzir Êxodo agora sob uma outra ótica. A outra ótica é que agora Deus começa a administrar Israel como povo. Então, ainda que Êxodo significa saída rápida, significa isso, uma saída assim rápida, não é? É como se dissessem assim: olha, temos uma situação de emergência, você sai daqui, passa em casa, pega a roupa do dia, abastece o carro e some. É uma saída rápida, é uma coisa muito rápida. Todavia, é o começo, sim, de uma nova estrutura, uma nova situação, uma nova vida. E Êxodo vai ter 2 significados, um significado histórico e vai ter um significado teológico. O significado histórico tem dentro de si uma porção de símbolos, de coisas que nós praticamos. Por exemplo, por que a gente toma ceia? Tem a ver com Gênesis, com Êxodo, tem a ver com Êxodo. Por que a gente é visto como peregrino e forasteiro nesta terra, como Pedro mesmo aponta? Porque nós saímos de um estado, e esse estado era o estado de escravidão ao pecado. E nós fomos libertos de uma forma miraculosa, e agora estamos no caminho. Neste momento, nós estamos no deserto. A terra prometida está lá adiante. A nossa pátria não está aqui, a nossa pátria está nos céus, não é? Nós vamos ter eleições esse ano, nós vamos votar nos nossos líderes de uma temporada, de uma terra que é provisória. Mas a nossa pátria está nos céus, então nós estamos caminhando. Vamos começar, então, esta parte olhando aqui o seguinte: o que nós queremos é ter uma visão panorâmica de Êxodo com ênfase no tema da redenção, e nós vamos fazer isso em 2 domingos. Vamos trabalhar hoje e vamos trabalhar domingo que vem neste livro da Bíblia. Você consegue ler este livro da Bíblia em algumas horas. Você não precisa de um mês inteiro para ler Êxodo. Você pode ler em algumas horas. Então, durante esta semana, você pode ler Êxodo inteirinho, que não vai fazer mal, não. Tá? A segunda coisa,
do nosso estudo é desejar cumprir o plano de Deus para a nossa vida, e o terceiro é louvar a Deus pela redenção e pelo seu guiar no viver diário. Eu criei aqui uma linha do tempo, exatamente para que a gente tenha um pouco de noção do que é a história bíblica, somando-se Gênesis e o comecinho de Êxodo, e aí vocês têm os principais eventos. Dá para ler, né? Hoje eu estou melhor um pouco na minha coisa. No domingo passado a letrinha era muito pequena, mas hoje dá para ler, né? O pessoal do último banco está lendo? Do penúltimo também, né? Então tá bom. Então o que nós assistimos é que todos estes eventos são da iniciativa ou da intervenção de Deus. Moisés nunca vai ignorar os defeitos das pessoas e os efeitos que o pecado tem sobre as pessoas. Ele próprio vai demonstrar os seus próprios defeitos. Ele vai contar tudo isso nos 5 livros que ele escreve. As deficiências dele próprio, as deficiências do povo, as deficiências do culto, as deficiências, as fraquezas das pessoas. Mas eu quero focar especialmente sob a ótica da revelação, porque é a partir de Moisés que nós temos uma testemunha ocular, que é o próprio Moisés. Então o que temos aqui? O que temos aqui dá para você uma ideia muito clara de que quando a gente chega, não sei se dá para ver a minha flechinha aqui, dá para ver? Onde eu estou? Eu estou em José. Muito bem, que bom. O Magno me ensina a colocar uma flechinha maior aqui depois, tá certo? Ou um laser aqui, eu vi que tem laser aqui, eu gostei do laser, não é? Não do loser, mas do laser. Loser é perdedor em inglês. Nós não somos perdedores. O que acontece neste período aqui é que que está em oculto. A Bíblia não conta este período aqui. Apenas diz o seguinte, que no tempo de José chegaram todos os 70 da sua família e se alojaram na terra de Gósen. Mas este período aqui é um período em que poucas linhas são ditas, mas é um grande período de tempo. O faraó que conhecia José falece. Possivelmente nós temos uma alteração de dinastia de faraós. Então, a partir daí, a próxima dinastia vai enxergar o povo hebreu como um povo perigoso, porque o que Deus está fazendo é proliferar as crianças. O povo está crescendo muito mais do que a taxa dos egípcios, ao ponto de isto ser um assunto da corte e de haver uma mudança de rumos. Se a gente não usar de astúcia com eles, eles vão acabar nos dominando e eles vão se aliar a inimigos e nós vamos perder o poderio militar, o poderio político, o poderio de grande potência do Oriente. Então é necessário fazer uma mudança aqui, e aí, a partir disso, eles escolhem pessoas dentre o povo que serão os capatazes, não é? E esses capatazes vão nortear a atividade dos hebreus agora, de uma maneira em que eles vão trabalhar para ter o que comer, o que beber e o que vestir.
E eles começam a ser envolvidos, então, na criação de cidades armazéns, de cidades celeiros, de cidades depósitos de alimento e de outras coisas. E o povo, então, vai indo, porque o povo precisa de cama, comida e roupas. O povo precisa dessas coisas. E por isso o povo se sujeita. Isso não é muito diferente de hoje, não é? Hoje as pessoas se sujeitam aos trabalhos que são oferecidos e as pessoas trabalham por qualquer coisa que possa garantir para eles um mínimo de sobrevivência. Depois que eu aposentei e não trabalho fora mais, eu percebi quantas vezes e quantas pessoas trabalham em coisas que elas não gostam de fazer. E elas fazem isso para manter água, luz, telefone, internet, TV, a casa, comida, isso. A gente paga para sobreviver, a gente trabalha para sobreviver. Nenhum de nós trabalha, e muitas vezes as pessoas vivem mal-humoradas exatamente por conta de trabalharem em coisas que elas não têm a queda para trabalhar. Pois bem, de maneira genérica, isso também acontece no povo hebreu. E a gente sabe que o povo hebreu se mantém dentro de uma linha hierárquica. Você tem o pai da família, você tem o patriarca da família. E isso é bem demarcado logo no primeiro capítulo de Gênesis, porque de Êxodo, desculpa. Quando a gente olha para o primeiro capítulo, você pode abrir a Bíblia agora? Você tem aqui o quê? Você tem como início uma retomada da genealogia da primeira família que chegou ao Egito. Esse é o início do livro. Esse é o início do livro. Então, o que você tem aqui, vamos dizer aqui, é do tempo de José. Capítulo 1, verso 1 diz: são estes os nomes dos filhos de Israel que entraram com Jacó no Egito, cada um com sua família. Então é no tempo de José, quando José passou a ser vice-governador do Egito. E aí então, você verifica na primeira parte do capítulo 1, toda aquela estratégia de transformar um povo livre num povo escravo. Tá? Então, o texto do versículo 12 mostra uma coisa interessante. Quanto mais eles eram afligidos, tanto mais se multiplicavam e tanto mais se espalhavam, de maneira que os egípcios se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Esse período, então, que vem de família a povo escravo, vai ser o tema inicial do livro, até que surja a pessoa de Moisés, e nós sabemos a história de Moisés. Eu não vou repeti-la aqui nesse momento. Vamos então voltar para trás. Voltar para trás. Tem jeito de voltar para trás aí? Alô? Não mudou aqui. Linha do tempo bíblico. Aí, vamos ler juntos? Vamos ler juntos, é um texto de Gênesis. Vamos lá. Ao pôr do sol, um profundo sono caiu sobre Abrão, e grande pavor e densas trevas tomaram conta dele. Então o Senhor lhe disse: fique sabendo, com certeza, que a sua posteridade será peregrina em terra alheia, será reduzida à escravidão e será afligida durante 400 anos.
mas eu castigarei a nação que os escravizar. Depois eles sairão com muitas riquezas, e você irá para junto de seus pais em paz. Será sepultado em boa velhice. Na quarta geração voltarão para cá, porque a medida da iniquidade dos amorreus ainda não se encheu. Você imagina assim, pois é, né? Deus mandou aquelas famílias para o Egito, e foi assim uma coisa maravilhosa, porque eles passaram ali mais 5 anos com abundância, e depois eles não passaram fome, não, quero dizer, eles passaram aqueles anos de escassez com conforto, e cresceram em número, tal, etc. Só que nós estamos assistindo aqui o que Deus diz para Abrão antes de mudar o nome dele, antes de fazer uma aliança com ele. E isto é 400 anos antes de todos esses eventos que nós vamos estudar acontecer. Olha aqui, olha a precisão de Deus, olha a precisão de Deus. A sua posteridade será peregrina em terra alheia. Onde? Onde? Egito. Será reduzida à escravidão. Verdade ou mentira? Verdade. Será afligida durante 400 anos. O que é 400 anos para você? Falem mais alto que eu não estou ouvindo. Não é? É uma eternidade, é tempo para chuchu. Será afligida 400 anos. Mas eu castigarei a nação que os escravizar. O que Deus vai fazer? O que Deus vai fazer? São 10, né? 10 as pragas que ele vai administrar sobre eles. Ele está falando disso 400 anos antes. Ok? Depois eles sairão com muitas riquezas. Vocês viram o que aconteceu? Na história do Êxodo, Deus vai dizer assim, olha, na hora que vocês forem sair, vocês peçam as joias, peçam tecidos, peçam... Como é que vocês acham que Deus construiu o tabernáculo em pleno deserto? Não tinha casa de tecidos lá. Não tinha madeira, necessariamente. Não tinha esse material pelos lugares onde Israel tinha que passar. Então, onde é que eles pegaram tudo isso? Do Egito. Ou seja, Deus deu para eles riqueza, mas não era para eles. Deus deu riqueza para eles utilizarem no próprio culto a Deus. Vocês estão entendendo o princípio do dízimo? Deus dá para a gente condições de sustento, mas Ele requer de nós uma aplicação na sua obra. É interessante isso. Eles não deram tudo que tinham, certamente eles ficaram com pouco, mas eles foram contribuintes interessantes quando o tabernáculo foi construído. Eles sairão com muitas riquezas. E na quarta geração, portanto, passado uma bela temporada, eles iam voltar para a terra onde Abrão estava naquele momento, que era a terra de Canaã, a terra da Palestina. Vocês podem ver então que está tudo cronometrado. Não tem acasos para Deus. Não tem acasos para Deus. Muito bem, continuando aqui, eu diria o seguinte, que se Gênesis relata o começo do mundo, Êxodo mostra o início da nação de Israel. Em Gênesis, o povo de Deus passa a habitar no Egito como família, e em Êxodo sai para o deserto, constituído como o povo de Israel.
Como eu disse, Êxodo significa uma partida rápida, e o livro trata do resgate de Israel da escravidão pela misericordiosa mão de Deus, está faltando mão de Deus aí, e de seu relacionamento com Israel depois da saída do Egito. Você tem algumas curiosidades aqui. Primeiro, o Egito tinha atingido o status de potência mundial naquela época. Segundo, Faraó não é nome de pessoa, é um título dinástico, é um título, mas ele tem implicações religiosas. Quando a gente fala de Faraó, a gente tem que pensar em política e religião juntas. E nesse caso, então, dá para vocês terem uma ideia pálida de quantas divindades o Egito tinha. E o quanto os hebreus eram impactados por isso. Os hebreus viviam, ainda que com tradições da revelação de Deus a Abraão, Isaque, Jacó, a história de José, ainda que os patriarcas tivessem transmissão oral nas suas tribos, ainda que houvesse o espalhamento da confiança num Deus invisível, e algumas famílias tinham esse temor, é possível que a maioria dos hebreus não fosse impactado com o Deus invisível, mas fosse impactado com as divindades que havia por toda parte. Inclusive alguns deles, ou muitos deles, devem ter ajudado a construir estátuas para esses deuses. Então, as expectativas desse povo eram muito difusas. Acreditar em quem? Acreditar no quê? Quando a gente olha para os hebreus no deserto, a gente vê como eles têm dificuldade de assimilar a ideia de um Deus único e de um Deus que não tem forma. Eles precisam de um Deus que tenha forma. É por isso que quando a lei de Deus começa a ser dada, a regra para viver com Ele é: você não vai ter outro Deus diante de mim, e você não vai dar forma para mim. Eu não quero ser visto numa forma, porque Jesus vai explicar para a mulher samaritana que Deus não tem forma, Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então eu quero dizer para vocês que não é fácil ser um hebreu crente naquele tempo, como não é fácil a gente ser crente hoje, porque a gente é crente muito material, a gente é crente muito matéria, a gente não pensa de maneira espiritual com muita facilidade. A gente não imagina que Deus está no controle de todas as coisas, às vezes, quando a gente assiste uma circunstância que nos é adversa. Será que Deus existe mesmo? Isso paira no coração das pessoas, não é? Diante da injustiça e tal, etc. Então, uma curiosidade aqui é que os egípcios criam que o seu rei Deus, Faraó, era responsável por manter a fonte de vida, que era o rio Nilo, e fazer o sol se levantar a cada manhã, por onde Deus começa a mexer com o Egito nas suas pragas, pelo rio Nilo. Então, a batalha de Deus com o faraó não é exatamente contra a pessoa do faraó, mas é contra os deuses que governam o Egito. É Deus contra deuses, não é? Eu queria então pedir que vocês abrissem, por favor, a palavra do Senhor em Romanos, no capítulo de número...
Só um instante que a minha Bíblia é novinha e ela vira a página, ela tem vida própria. A sua também não? A sua também. Vamos lá. Vamos lá. Posso confessar um pecado? Eu estou acostumado com a atualizada. E eu não localizo assim tão fácil, não. Mas eu quero ajuda. Eu vou pedir ajuda aos universitários aqui. Quando o apóstolo Paulo fala sobre Deus levantar o faraó. Está entre o capítulo 9 e o capítulo 11 de Romanos. Vão procurando aí. Já achei. 9:17. Sabe qual a diferença das traduções? Além de haver modificações na forma de traduzir, eles juntam em parágrafos os versículos, enquanto que na atualizada é verso por verso, né? A gente acha mais fácil. Verso 17 do capítulo 9 de Romanos, vamos ler juntos? Porque a Escritura diz a Faraó: foi para isto mesmo que eu o levantei, para mostrar em você o meu poder e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Uma vez eu perguntei para os meus alunos de teologia, quem gostaria de receber uma palavra dessas, não é? E eu disse assim, olha, escutem aqui de olhos fechados o que eu vou ler. Foi para isto mesmo que eu o levantei, para mostrar em você o meu poder e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Você não gostaria de ouvir isso de Deus? Não gostaria? Pois é, ele disse assim, Deus disse isso para Faraó. Para a pessoa que cria que ele próprio era um Deus e para a pessoa que cria que todas as divindades criadas pelos egípcios eram suficientes para segurar o povo hebreu na terra. Então é importante a gente observar que Deus estava trabalhando no sentido de minar toda a fé pagã, a fé idólatra, não é? Nós cremos que Moisés foi o autor, a data provável é em torno de 1440, sem dúvida ele foi escrito no deserto, porque Moisés nunca passou do deserto, ele nunca entrou na terra prometida, só por visão. O alvo é agora estritamente aquele conjunto de pessoas hebreias e todos aqueles que se filiaram aos hebreus, não é? E nós temos aí o livro de Êxodo demonstrando que Deus vai se revelar agora como um Deus pactual, como um Deus do pacto, e por isso ele vai dar um nome que nós utilizamos sem nenhuma restrição, que é o nome de Yahvé. Então, se Gênesis foi escrito todo com a indicação de que Deus era o Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas, o sustentador da história humana, tudo isso, no livro de Êxodo, Deus vai ser mais específico. Para eu me relacionar com vocês, eu vou dar o meu nome pessoal, eu sou o que sou. Isso fala muito, viu, gente? Isso fala muito. É por isso que quando Deus disse para eles, eu não quero que o meu nome seja usado tolamente. Eu não quero que o meu nome seja usado de maneira vã. Eu quero que o meu nome seja preservado dentro daquelas promessas que eu dei a vocês
É por isso que ele disse também aos filhos de Israel o que ele disse por meio de Pedro aqui no Novo Testamento: sede santos, porque eu sou santo. Sede separados de todos os usos e costumes da população mundial. Agora vivam somente comigo, tenham um relacionamento somente comigo. E façam a minha vontade. Sede santos, porque eu sou assim. Eu sou separado, eu sou exclusivo, eu sou distinto de toda a criação. E por isso vocês devem ser como eu sou. Não é? Esta é uma coisa importante dentro do processo de nós construirmos Êxodo. Então, versículo-chave é Êxodo 3:24. Como é que é? E a comunidade protesta. Eu queria aproveitar para dizer que estes dados foram obtidos da apresentação preparada pelo curso da editora Cristã Evangélica. Então, isso aqui não é de minha autoria, não. Foi a editora que me deste. Vocês já ouviram isso em algum lugar? Não? É? Não é? Muito bem. Então, vocês descobriram porque não tem 24, né? Que intuição boa. Quem chama? Não é? Muito bem. Eu me sinto perdoado. Graças a Deus. A palavra-chave, então, do livro de Êxodo é redenção ou salvação, não é? Nós vamos ver aqui rapidamente que as divisões do livro mostram estas partes. A opressão e livramento é a grande divisão de Israel no Egito e saindo do Egito. A segunda parte é a jornada para o Monte Sinai. A terceira é a aliança de Deus feita no Sinai com o povo. A seguir, Deus instrui a respeito de como ele vai conviver com as pessoas. Ele vai conviver num lugar, num espaço físico, o tabernáculo. Assim como o povo mora em tendas, o tabernáculo vai ser exatamente uma tenda, porque é um lugar que vai demonstrar que Deus está acompanhando o povo, que Deus está norteando o povo. Nós temos algumas coisas que aparecem no livro de Êxodo, que é o seguinte: para iluminar a noite, Deus coloca uma coluna de fogo. Para amenizar o calor do dia, Deus coloca uma nuvem, uma coluna de nuvem. E quando Deus tem uma teofania, essa teofania é tão generosa para que o último de trás, lá atrás, dos 2 milhões de pessoas, possa perceber que há um movimento de Deus. Então, a gente vê frequentemente a visão de que Deus preenche o espaço da tenda com fumaça. A fumaça, como vocês sabem, não tem forma.
Então é absolutamente coerente usar a figura da fumaça, não é? Às vezes diz assim, a casa se encheu de fumo, não é nem maconha, não é nem tabaco, mas é fumaça, é uma névoa, é alguma coisa que não é, que a gente não consegue pegar, mas que está lá. É, de certa maneira, uma teofania, porque é uma representação física, entretanto, não palpável. A gente entra no meio da fumaça e a gente não a segura, sob jeito nenhum. Então, é uma coisa linda de ver, não é? É uma coisa linda de se observar. E Deus, então, traz as instruções para o tabernáculo. E quando a gente passa pela leitura das instruções para o tabernáculo, a gente vê como Deus é detalhista. E para cada coisa que Ele manda fazer, existe uma função. Deus não faz acessórios para embonecar o tabernáculo. Deus determina que haja precisão nas coisas, e é muito interessante a gente observar que Deus levanta da congregação, de todos aqueles, Ele levanta pessoas que estão habilitadas nos ofícios, para entender desenhos, para entender da mecânica, da hidráulica, da elétrica, de tudo quanto é necessário. Ele levanta e enche essas pessoas do seu espírito, a fim de que os elementos do tabernáculo sejam feitos de acordo com a expressa vontade do seu conselho. Em outras palavras, tudo quanto Deus está trazendo de revelação, não é proveniente da imaginação humana. Nada, nada, nada. Bom, conhecendo o povo e sabendo que o povo é um povo que está se adaptando, eu não quero justificar o povo aqui, mas imaginem só, você trabalha pra caramba, para comer, beber e dormir. Você não recebe nada por isso, e quando você não produz, você apanha. Essa é a sua vida. Entretanto, você tem peixe para comer na hora do almoço, você tem carne, você tem pão, você tem elementos de subsistência. Agora, o povo está no deserto, tem 2 homens basicamente liderando essa procissão, que são Moisés e Arão. Eles não enxergam esse Deus que diz que vai libertá-los, e eles vão chegando em lugares que não são necessariamente áridos, são lugares semidesérticos, lugares com possibilidade de estacionar. E começa o burburinho. O que a gente vai comer? O que a gente vai beber? De onde vai sair água? De onde vai sair pão para esse mundo de gente? E isso começa a irradiar, porque se existe uma coisa que nos excita, é a tragédia. Você procura no YouTube, filminho água com açúcar para assistir, você não acha. Porque nós vivemos da tragédia. Os israelitas estavam assustadíssimos com o fato de que eles perderam o chão, porque pelo menos eles apanhavam, mas comiam. Diga, Marcos, mas precisa do microfone. Espera um pouquinho. Isto aqui é em homenagem aos de casa.
Apesar de eu não precisar de microfone, que minha voz é muito alta, é até ruim. Muito. Os outros reclamam. Só que não dá para ir no CEP daí da fica pessoa que difícil. está na TV. Podemos analisar também a questão do ser humano como previsível e provisório, mas não provisório de provisório aleatório, mas que vai se prover, na questão de acreditar no Deus da provisão. O previsível, por mais que fossem escravos, eles apanhavam e tinham o necessário, comida, isso, aquilo, era o limitado. E quando a gente enxerga a névoa, como o senhor falou, é interessante que ela existe, mas nos causa medo. Você enxerga, mas não vê além. E Deus é assim, né? É o previsível e o provisório. O previsível é limitado. E eles não entendiam a provisão de Deus ainda, né? Eles não conheciam esse Deus. Não. E olha, com muita dificuldade, quando Moisés se ausentou, ele ficou 40 dias fora. Mais de um mês fora. O povo disse: cadê esse cara? Cadê esse cara? Talvez ele venha do monte, eu estou ouvindo o telefone dele. Ele estava lá recebendo das mãos do Senhor o código do Senhor. A forma como o Senhor queria que os israelitas andassem com ele. E o povo disse assim: olha, nós temos que fazer alguma coisa, nós temos que agitar aqui, porque é possível que todo mundo perca o embalo. Estou dizendo isso de um jeito muito vulgar, mas a ideia é que eles precisavam adorar alguém. Então eles foram para Arão e disseram: nós queremos que você, a partir daquilo que a gente te oferecer, construa um Deus para nós. Quando Moisés viu aquele bezerro, perguntou para Arão: o que é isso aqui? Ele disse: foi o que deu. Quer dizer, o próprio Arão, forçado pela situação, está parecendo os pastores do nosso tempo, né? Eles fazem o que a massa quer. Eles não são capazes de vir para frente e falar da verdade. Eles ajudam. Vocês querem construir um bezerro aqui? A gente faz. Vocês querem que essa igreja se transforme num bezerro? A gente emboneca esse bezerro. Arão não foi competente para segurar isso, porque na verdade tudo estava sendo muito novo. Explico, mas não justifico, não condeno a atitude idólatra do povo, não, de jeito nenhum. É um povo mau, mas é um povo que ainda não entende que a nova vida dele é uma vida para andar com este Deus que os livrou do Egito. Quantas vezes o povo diz assim no livro do Êxodo: foi para isso que esse tal de Moisés tirou a gente da terra? Para a gente morrer nesse deserto? Ou seja, o povo angustiado reclamava, o povo angustiado idolatrava os símbolos da sua vida antiga. Isso fala muito para nós. O microfone está chegando, meu irmão. Isso fala muito para nós, porque é exatamente o ponto da nossa vida religiosa hoje. As pessoas estão criando os seus próprios altares. Diga. E isso que estamos falando de um povo que ainda não conhecia Deus, né? Não. Falando de um povo hoje que conhece a Deus, tem livre acesso à palavra de Deus, ainda tem os velhos hábitos. Eu não sei se esse povo que tem os velhos hábitos tem consciência de um processo chamado conversão.
Porque é possível que a população mundial esteja muito cristianizada, mas não seja convertida. Você já ouviu aquela frase, muitos serão chamados, poucos escolhidos? Quer dizer, o povo de Deus vai ser muito. Quando a gente lê o Apocalipse, a gente vê que haverá gente de toda tribo, povo, língua, nação, de todas as etnias, de todas as gerações, desde o princípio do mundo até o seu final. Vai haver muita gente adorando o Cordeiro, mas ainda assim vai ser pouco em relação à população mundial de todas as épocas. Aqui, microfone, por favor. Você precisava usar patins, meu filho. Pastor, qual é a diferença entre o povo de antigamente para o povo para nós hoje, por exemplo? Porque assim, né? Eu confesso que na segunda praga eu já estava entregue à nova fé, ao novo acreditar em Deus, né, naquela época. Porque se você lê a Bíblia e você vai até Reis, acredito, até mais, você percebe que o tempo todo o povo está sendo provado e reclamando. Então, se você pegar Êxodo, Levíticos, e você vê que eles reclamam o tempo todo, né? Então, isso faz parte do plano, correto? Faz. Porque se você hoje, no dia de hoje, com os problemas que a gente tem, com toda a nossa dificuldade que nós temos, né? E com a fé que a gente tem, quando você olha para a Bíblia, você fala assim, poxa, eu vou parar de ler, porque esses caras só reclamam, né? E aí, assim, eu acho que isso é importante frisar, porque fazia parte de um plano e o povo murmurando e Deus aparecendo, porque hoje ele não aparece, né? Hoje não existe o físico, não existe a fumaça. E antigamente era... Bom, tem gente que diz que não, tem. tudo bem, né? Não, mas acho que esse plano que é interessante, naquele momento, com a tecnologia ou com o que tinha, que era o plano de Deus era daquela maneira, daquele jeito, para aquele povo, para provar a grandeza dele, né? Mas essa é a visão que a gente deve ter do livro do Êxodo, servindo para nós como uma metáfora do nosso tempo. Nós vivemos em peregrinação, nós devemos andar por fé neste mundo, e muitas vezes a gente não é competente para andar neste mundo do jeito que Deus gosta, porque a gente não se aproxima dele. A gente imagina que o que a gente oferece para ele é bom. Mas quando você lê o livro de Êxodo, você percebe que aquilo que o povo pretendia fazer para o Deus que havia libertado a todos da escravidão, estava muito, mas muito, muito longe daquilo que Deus queria receber. No nosso tempo, nós temos duas vantagens em relação a eles. A primeira vantagem é que nós sabemos que no verdadeiro crente habita o Espírito Santo de Deus. Ele sela o crente, mas ele ensina o crente, ele abençoa o crente, ele captura a vontade de Deus e transmite ao crente. E a segunda coisa é a revelação escrita completa, a Bíblia, a palavra do Senhor, que não contém tudo o que Deus falou, mas contém aquilo que é fundamental para a gente continuar caminhando com coragem no meio de todas as confusões de ideias. Não é? O que a gente não pode é voltar ao jeitão hebreu de ditar para Deus o que tem que ser feito. Porque esse foi o erro dos hebreus. Tanto é que, imaginem, Moisés fala que Deus deu para ele as duas tábuas da lei, e quando ele viu o bezerro, ele ficou tão transtornado, porque ele tinha visto a glória de Deus, ele tinha estado com Deus, o seu coração estava encharcado do pensamento de Deus. Ele era um intérprete verdadeiro daquilo que Deus tinha decidido ali.
Deus tinha revelado para ele o seu plano, então ele estava encharcado, ele estava absolutamente como um vaso cheio da graça de Deus. Aí ele se depara com aquilo tudo, a fúria sobe, e ele pega aquilo que Deus deu para ele, e ele escangalha com aquele bezerro com a lei de Deus. Mais uma vez, metáfora, como é que a gente escangalha com os nossos ídolos? Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. É com a Escritura que a gente exorciza os nossos ídolos. Aí, então, Moisés intercede diante de Deus. O Senhor libertou, o Senhor tratou deste povo, o Senhor derramou pragas sobre o Egito. Por que o Senhor vai destruir esse povo agora? Porque Deus disse assim: vamos começar tudo de novo? Eu fiz isso com Noé, posso fazer isso com você? Nenhum problema. Começar de novo. Não, Senhor, não. Esse diálogo parece que Moisés disse assim: o Senhor não sabe o que fazer, eu sei o que fazer. Não é isso não. Você não pode entender o texto desse jeito. Porque ao mesmo tempo que Deus mostra a ira, Deus está usando da psicologia divina para nos fazer crescer. Deus não se apavora. Vocês viram que Deus falou com Abrão 400 anos antes. Estava tudo muito claro na mente do Senhor. O que a gente observa é que Deus diz: tá bom, vamos lá. E dá novas tábuas para Moisés. Não é? Novas tábuas para Moisés. Parece que isso que Moisés fez não foi pecado, não. Quebrar as tábuas, destruindo o bezerro. E aí, na parte final do livro, você tem a execução do tabernáculo. Do capítulo 25 até o capítulo 31, você tem como fazer. E a partir do capítulo 35, você tem o templo sendo feito, o tabernáculo sendo feito. Muito bem. São 3 períodos, eu sei que a letra está pequenininha, mas eu quero que você fique só com a parte de cima lá. Então nós temos do versículo 1 até o capítulo 12, 36, nós temos Israel no Egito. Depois nós temos Israel peregrinando no deserto de 12, 37 até 18, 27, que é o final do capítulo 18. E a terceira divisão do livro é Israel estacionado no monte de Deus, no monte Sinai. Nós vamos ficar hoje com as 2 primeiras falas, não é? Eu queria só lembrar destas verdades que a gente encontra aqui. Vamos então fazer a leitura desses versículos aqui, capítulo 2, 23 a 25. Decorridos muitos dias, o rei do Egito morreu. Os filhos de Israel gemiam por causa da sua escravidão, eles clamaram e o seu clamor chegou até Deus. Deus ouviu o gemido deles e lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó, e Deus viu os filhos de Israel e atentou para a situação deles. Quando o povo percebeu a aflição, foi a Deus. Onde você diz assim, e Deus se lembrou da sua aliança. Será que ele estava distraído com outras coisas? A resposta é não. Deus não estava distraído. E como é que a gente sabe que Deus não estava distraído? Com base na profecia que ele deu a Abraão, no capítulo 15 de Gênesis. E eu acho interessante a gente voltar naquela profecia,
Só para dar um detalhe aqui, dessa profecia aqui, no finalzinho, diz assim: na quarta geração voltarão para cá, porque a medida da iniquidade dos amorreus ainda não se encheu. O que isso quer dizer? Que enquanto Deus estava tratando da situação de Israel, Deus estava tratando da situação dos amorreus. Quando o cálice dos amorreus encheu, chegou a hora de tirar Israel da escravidão e levar para a terra prometida, para que eles exercessem o juízo de Deus sobre os amorreus. Então, por que Israel não podia ter saído 200 anos depois? Por que eles tinham que passar pelo deserto? E eles tinham duas possibilidades. Uma delas era chegar na terra prometida em menos de um ano. Mas quando Moisés enviou os espias, e os espias vieram com um relatório que assustou a população inteira, Deus disse: ah, é? Vocês não vão ter a mentalidade de Josué e Caleb, não? Vocês não vão caminhar e enfrentar batalhas e colocar os seus filhos na guerra e a gente vencer apoiados por mim? É isso que vocês querem? Muito bem, então vocês vão morrer no deserto. A primeira geração não vai entrar na terra prometida, somente os homens de fé, Josué e Caleb. Todos os demais pais e mães vão ficar pelo deserto até que o último morra. A partir do último, então nós começamos a entrar. Moisés entraria, se porventura ele não tivesse ficado tão irritado que, em vez de falar a rocha, ele bateu na pedra e Deus disse assim: eu te falei para falar, você bateu na pedra. Vocês estão percebendo que Deus não é Deus de jeitinho? Deus não é Deus de jeitinho. Deus é Deus exato. Deus é Deus preciso. Deus é Deus detalhista. E a gente aprende isso no livro de Êxodo. Meus irmãos, nós temos que ir embora, né? Nós temos que ir embora. Então eu queria dizer que Deus conhece o sofrimento do seu povo, e Deus chama Moisés, que tinha sido guardado de um jeito bacana, porque em primeiro lugar ele conheceu toda a cultura dos egípcios. Ele foi submetido aos deuses do Egito, à cultura egípcia que era avançada. Ficou 40 anos ali, mas consciente de que era hebreu, porque um dia ele viu um egípcio maltratando um hebreu, ele defendeu o hebreu, matando o egípcio, escondendo o egípcio na areia. E no dia seguinte, era o assunto da internet daquele tempo. Todo mundo sabia que ele tinha assassinado, até o faraó ficou sabendo, e por isso ele fugiu para uma região, a região de Midian, e a Bíblia diz que ele passou 40 anos andando pela região, conhecendo o deserto, identificando a região, mas sem imaginar que um dia ele seria o libertador de Israel. Quando a gente lê os comentaristas dizem provavelmente a fuga de Moisés tem a ver com a tentativa de esquecer o seu povo, de esquecer o que ele viu, de esquecer os seus sofrimentos. Em todo o poste das ruas do Egito tinha um cartaz assim: procura-se Moisés, vivo ou morto. Aí Deus o chama pela sarça que arde, mas não queima.
ele é atraído por aquilo, e ele se aproxima, e aí ele começa a ter uma identificação com este Deus Santo, que diz assim: não chega mais perto não, tira a sua sandália, porque o lugar aqui, nesse momento, está santo. Porque hoje é possível passar por lá, o ambiente não está santo. Mas naquele momento onde Deus estava, aquele momento tinha que tirar o sapato. E ele tinha que estar em contato com a própria terra, do pó de onde ele veio. E a partir daí, Deus começa a dizer: pois é, eu ouvi o sofrimento do meu povo, e é você que eu quero. Eu? Está brincando? E Deus faz vários sinais, vocês podem ver isso. Aliás, ontem houve uma pregação a respeito disso, lá em Indaiatuba. E finalmente ele vai. E é interessante, eu vou terminar só com esta lâmina aqui, por causa do nosso horário. Deixar um pouco para domingo que vem, mas abra, por favor, a sua Bíblia e entenda a fidelidade de Deus para consigo mesmo. De 2 a 8, capítulo 6, de 2 a 8. Vamos juntos? Deus falou a Moisés e lhe disse: eu sou o Senhor, eu sou Yahvé, tá bom? Eu sou o Deus pactual, tá? Portanto, eu não sou o Senhor dos senhores, eu não sou o Deus Todo-Poderoso, eu sou o Deus que te salvou, o Deus que te redimiu, o Deus que te comprou. Eu sou o Senhor. E aí, vamos continuar. Apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui conhecido. Também estabeleci a minha aliança com eles, para dar-lhes a terra de Canaã, a terra em que viveram como estrangeiros. Eu também ouvi os gemidos dos filhos de Israel, os quais os egípcios escravizam, e me lembrei da minha aliança. Portanto, diga aos filhos de Israel: eu sou o Senhor, vou tirá-los dos trabalhos pesados no Egito, vou livrá-los da escravidão, vou resgatar vocês com braço estendido e com grandes manifestações de juízo. Eu tomarei por meu povo e serei o seu Deus, e vocês saberão que eu sou o Senhor, seu Deus, que os tiro dos trabalhos pesados do Egito. Eu os levarei para a terra que jurei dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. Darei esta terra a vocês como herança. Eu sou o Senhor. Vocês viram como é que começou? Começou com eu sou o Senhor. E terminou como? Eu sou o Senhor. Eu vou fazer o que estava planejado fazer. Eu vou executar na vida de vocês aquilo que no conselho da minha vontade está determinado para acontecer e vai acontecer, porque nada nesta terra ou fora desta terra pode impedir a ação divina, a minha ação na vida daqueles que eu chamei. Vamos orar?